Olá, amigos e amigas dos sétimos, oitavos e nonos anos. Trago aqui para vocês uma história imensa sobre a origem da língua inglesa. Falaremos um pouquinho sobre os povos celtas, sobre os anglo-saxões, sobre William Shakespeare e a criação da língua inglesa e, claro, várias frases em inglês. Vamos começar então falando sobre os celtas. Mas então, quem foram esses povos celtas? O povo celta habitou as regiões da Espanha, França, Alemanha e a Inglaterra. Se diz Spain, France, Germany and England. A língua celta chegou a ser a mais usada ali na região naquelas épocas, tá? De 500 antes de Cristo. Yes. Naquela época, os povos celtas eram protegidos pelos romanos. Yes, Romans spoke Latin. Sim, os romanos falavam latim. O verbo spoke é o verbo passado de speak, que é o verbo falar. Só que em 410 depois de Cristo, todos os romanos tiveram que sair lá da Grã-Bretanha, deixando os celtas desprotegidos. Os celtas, então, desprotegidos, infelizmente eles foram atacados pelos Jutes, Angles, Saxons e Frisians, que são os Jutes, os anglo-saxões e Frisians. São as formas de falar germânicas dos anglo-saxões que foram a origem da língua inglesa. Tanto é que a palavra England significa a terra dos anglos. A partir daí, a história da língua inglesa ela teve 3 fases distintas. O Old English, que é o inglês antigo, o Middle English, que é o inglês médio, e o Modern English, o inglês moderno, que nós temos hoje. O Old English ele foi de 500 até 1100 depois de Cristo. Para se ter ideia do Old English, se você falar o Pai Nosso em Old English, somente 15% será entendível, né? Será compreensível para os americanos hoje. Chegando em 1100 até 1500, a gente teve o Middle English. A parte mais importante do Middle English é saber que muitas frases e palavras do francês começaram a ser usadas também no inglês. Vou falar algumas delas. Debut, que é a estreia, déjà vu, fiancé, menu, résumé, que significa currículo, restaurant e muitas outras. Uma outra coisa importante também que aconteceu na época foi a grande mudança de vogal, que é The Great Vowel Shift. O que significa isso? Foi nessa época que começou a escrever de um jeito e falar de outro, por causa da grande mudança de pronúncia das letras, principalmente das vogais, A, E, I, O, U. Então, por exemplo, antigamente, se fosse para escrever beautiful, também falaria beautiful. Mas hoje a gente sabe que se escreve beautiful, mas se fala beautiful, que é bonita. Chegando em 1500, houve a mudança de fase do inglês, que foi para o Modern English, que é o inglês moderno. No Modern English,
todos começaram a usar o inglês de uma mesma forma. Por quê? Porque houve a criação da imprensa, ou seja, livros e revistas impressos em papel, e a criação dos correios na Europa. Então, para que todos conseguissem se comunicar bem, o inglês ele foi se unificando. More and more people learn English. It's so good, so beautiful. William Shakespeare. William Shakespeare nasceu em 1564 e morreu em 1616. Ele ajudou muito a língua inglesa porque ele usava palavras de forma criativa, criava novas palavras, transformava verbos em adjetivos e vice-versa, e também inventava muitos prefixos e sufixos. Tudo isso nas peças de teatro que ele escrevia também. Algumas palavras inventadas por Shakespeare foram as seguintes: lonely, unreal, fashionable, que significa elegante, laughable, que são coisas risíveis, negotiate, que é negociar, a piadinha que eles gostam muito, knock knock, who is there? Toque toque, quem está lá? Manager, que é gerente, catch a cold, que é pegar um resfriado, good riddance, boa viagem, e por aí vai. Em 1620, os primeiros colonos chegando da Inglaterra, eles foram para a América do Norte, buscando liberdade e prosperidade. Em 1776, já se podia perceber a diferença entre o inglês da América do Norte e o inglês lá da Inglaterra, que são hoje conhecidos como American English e British English. Essa diferença, ela aconteceu por causa do contato dos americanos nos Estados Unidos com os indígenas e depois com os espanhóis. Principalmente ali a parte também do México, né, os mexicanos. O inglês como língua mundial. Vocês sabem bem que o inglês domina o mundo por causa de fatores como o poder financeiro da Inglaterra e dos Estados Unidos e o poder tecnológico dos computadores, tecnologia, e o poder da mídia, dos rádios, TVs, revistas, Netflix, YouTube e tudo mais. English is a language of every people. O inglês é uma língua de todas as pessoas, não só dos americanos ou dos ingleses. O inglês também é dos africanos, dos indianos, australianos, muitos brasileiros. Vocês sabem bem que o inglês ele tem que fazer parte da nossa vida, como já faz parte, né, na parte de tecnologia, Netflix, cartoons. Então é muito importante que você aprenda cada vez mais a língua inglesa. Saiba que o inglês é a língua nativa de 12 países: Austrália, Bahamas, Barbados, Canadá, Estados Unidos, Granada, Guiana, Inglaterra, Irlanda, Jamaica, Nova Zelândia e Trinidade. Além de outros 11 países que também usam bastante a língua inglesa. Saiba que 400 milhões de pessoas ao redor do mundo utilizam o inglês como primeira língua. Atualmente, há uma busca crescente de aprender inglês. O inglês, quando você aprende bem, você pode até aprender mais através do inglês, porque a internet ela é 80% língua inglesa. Saber mais sobre seus jogos, a origem dos seus jogos, frases nos seus jogos, saber mais sobre tecnologia e informática,
aprender palavras que deram origem às peças dos computadores, manuais. Então, you know that the English language is so important. Você sabe o que isso significa? Let's start to learn more English. Vamos começar a aprender mais inglês. Mas como? How? How can I learn English? Como eu posso aprender inglês? Você pode aprender inglês usando music, YouTube, movies, cartoons, que são os desenhos. Faça o seguinte: retire da música que você mais gosta o refrão ou algumas frases, aprenda bem a pronúncia e aprenda bem a tradução e cante. Sim, cante as partes que você mais gosta várias vezes. Você vai ver que você aprende muitas palavras com muitas pronúncias perfeitas em inglês de forma rápida e divertida. Você pode também começar com pequenas frases, por exemplo, how are you? How old are you? How can I get there? E por aí vai. Se você aprender uma ou duas frases por dia, logo logo você já vai ter um belo de um vocabulário. Bom, espero que essas dicas ajudem, que vocês tenham gostado dessa história da língua inglesa. See you on the next video. Bye.